A paz do Senhor, meus amigos, me chamo Ebert, faço parte da Assembleia de Deus Ministério de Madureira em Araruama. Nesse vídeo trago para vocês mais uma lição da revista do quarto trimestre da EBD, da editora Betel, tá? Essa revista do quarto trimestre está tratando da terceira epístola de João e na 12ª lição, que é a que eu trago aqui para vocês, tem o seguinte título: o verdadeiro discípulo promove o crescimento de outros discípulos. Esse é o primeiro vídeo aqui no canal, eu pretendo gravar outros a partir do ano que vem e vou utilizar isso como teste. Se tiver comentário, like, procura, eu pretendo trazer toda semana uma das lições da revista que a gente trabalha, é a revista Betel, que é a Ministério de Madureira, tá? Então, dá um like aí, compartilha, manda para alguém que se interesse por esse material. Eu vou tentar trazer para vocês um pouco do conhecimento que busquei para montar a minha aula. Vamos em frente? O texto áureo diz o seguinte: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Aqui o versículo 2 da segunda carta de Timóteo diz: Paulo diz a Timóteo o seguinte: procura homens fiéis que sejam idôneos para que esses possam ensinar a outros, tá? Essa segunda carta de Timóteo é uma carta muito pessoal que Paulo escreveu a Timóteo. Paulo provavelmente estava preso, a gente não sabe se em cárcere privado ou uma prisão domiciliar. A gente não, ele provavelmente sabe que não vai sobreviver pelo teor da carta e ele chama Timóteo à responsabilidade. Ele fala: vem aqui, eu preciso que você dê continuidade ao trabalho que eu já iniciei de plantar e administrar outras igrejas, tá? Aqui na verdade aplicada, ele vai dizer o seguinte: não apenas a liderança, mas cada discípulo de Cristo é chamado ao contínuo aperfeiçoamento, crescimento e amadurecimento até que Cristo venha. Um detalhe importante aqui é que ele fala sobre contínuo aperfeiçoamento, contínuo crescimento e contínuo amadurecimento. Nós, enquanto cristãos, né, enquanto no reino de Deus continuamos atuando, nós precisamos melhorar todo dia, mesmo que seja um pouquinho, mas nós precisamos aperfeiçoar aquele talento a qual Deus nos confiou, nos entregou, tá? Esse texto, essa verdade aplicada, ela me remete a Lucas 2,52, aonde fala que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Se o próprio Cristo, se o próprio Deus, se fazendo humano, limitado, carne, conseguiu crescer em sabedoria, estatura e graça, nós também, como imitadores dele, vamos conseguir. E é o que vai tratar aqui esse capítulo dessa revista, tá? Os objetivos da lição dizem o seguinte: mostrar as credenciais para um discípulo forte, ressaltar a importância da maturidade espiritual e destacar o compromisso com o crescimento da igreja. Aqui o texto de referência vai trazer a primeira carta a Timóteo, a partir do versículo 15, diz o seguinte: esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas por boa milícia. Vamos entender. Paulo aqui está dizendo que ele é um dos principais pecadores. Paulo, para você se situar rapidamente, foi um dos caras que mais escreveu no Antigo Testamento. Praticamente 60% do Antigo Testamento é escrito por Paulo. Foi um dos caras que mais levou o evangelho. Praticamente a Europa inteira
Paulo percorreu praticamente a Europa inteira pregando, tá? Ele levou outras pessoas consigo, mas ele era o ponta de lança. E aí aqui ele diz o seguinte, dos quais eu sou o principal pecador. Mesmo com todo esse trabalho, mesmo com todo esse evangelismo, Paulo se considera pecador, como nós também somos. Mas isso não impede nem que eu e nem que você deixamos de fazer o nosso trabalho. Aí aqui no 16º versículo ele diz o seguinte, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, ele diz, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade. Então, é através da transformação da nossa vida que a graça de Deus é manifestada. Na mudança do Paulo antigo para o novo Paulo, é possível ver, pô, esse cara está transformado. Paulo, um cara que aprovou o apedrejamento de Estevão, agora era um cara que visitava cidades falando do amor de Cristo. Então, tudo isso aconteceu porque Paulo teve um encontro com Cristo. Vocês sabem, ele perdeu a visão e logo algum tempo depois teve sua visão restabelecida e ali a vida dele mudou por completo depois desse encontro. Eu quero também ler um texto que está em Romanos 3:23 diz o seguinte, pois todos pecaram e destituídos da glória estão, sendo justificados gratuitamente por graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Todos pecamos, todos somos pecadores, tanto o ímpio quanto o crente. A diferença é que o crente entende que é pecador e entende que precisa de Cristo e que ele só pode ser chamado de justo, sendo justificado pela redenção de Cristo no Calvário. Essa é a única coisa que nos diferencia do não crente. O não crente vive na força do braço, acreditando que pode ser bom em determinados momentos, outros não. Nós também, mas nós reconhecemos que a graça só pode ser alcançada através de Cristo e que precisamos dele todos os dias, tá? Aqui na introdução, ele vai dizer o seguinte: recomendar, segundo o dicionário, significa indicar alguém ou algo como bom ou por suas qualidades. Em sua carta pastoral a Timóteo, Paulo elenca as qualidades de um bom discípulo de Cristo para exercer um ministério recomendável. Aqui existe uma importante lição. Às vezes nós estamos na igreja sem cargo, né? E começamos a trabalhar e aí, passado um tempo, a gente tem o reconhecimento daquele trabalho. A igreja pode te colocar num cargo de diácono, presbítero, enfim. O trabalho, o cargo, ele sempre vai vir depois do trabalho. Primeiro você trabalha até que a igreja reconheça o seu trabalho. Normalmente é assim. Mas eu não posso designar pessoas para um determinado tipo de serviço usando como critério apenas a amizade. Eu preciso recomendar pessoas através da competência. E é o que vai tratar essa revista. Muitas lideranças estão ou estavam na igreja por uma questão de lobby. Olha, esse cara é meu amigo, ele vai ser pastor, ele vai ser diácono, ele vai ser presbítero. Mas, na verdade, Paulo fala ao contrário. Olha, vão existir características e, através dessas características, vocês vão selecionar pessoas para ocupar determinados pontos para, assim, levar o evangelho adiante, tá? Aqui no primeiro ponto, fala o seguinte: credenciais bíblicas do discípulo cristão. Paulo sabia da necessidade de formar discípulos fortes, assim como ele acabara se tornando, a ponto de ter evangelizado parte da Ásia, chamada de Ásia Menor, e da Europa. Paulo deixou de ser um religioso para assumir um papel de apóstolo dos gentios, viajando em missão para ministrar a palavra de Deus e implantar igreja. A fim de cumprir a missão e receber a de Jesus, o apóstolo escreveu cartas pastorais com credenciais para a formação de outros discípulos fortes e saudáveis espiritualmente. Então, assim como na nossa vida secular, a nossa vida espiritual, sabemos que a gente precisa de outras pessoas, né? Deus nos criou para viver em comunhão com o nosso próximo. Então, a gente tem que entender que
fora da nossa vida secular, na nossa vida espiritual, dentro de uma igreja, nós também temos funções e precisamos de outras pessoas para nos ajudar a desempenhar essas funções. A igreja como um corpo, como um organismo vivo, a cabeça não vai subsistir sozinha, o braço não vai existir sozinho. Então, aqui ele diz que precisamos de outras pessoas, Paulo precisava de outras pessoas para ajudar no ministério dele, né, para não deixar um trabalho muito pesado, e assim é nas nossas igrejas. Aqui no 1.1, ele vai dizer o seguinte, tem o título Confia nas Escrituras. O termo grego é hareo, que significa ter muita coragem, ter bom ânimo, ser ousado. A Bíblia é o manual mais completo e confiável sobre todos os aspectos da vida cristã, principalmente para o discípulo que deseja crescer. Para ter coragem, ânimo e ousadia, um líder deve confiar na palavra de Deus. As maiores lições sobre o discipulado foram dadas por Jesus aos 12 e depois por parte desses 12 a outros. Um discípulo forte confia nas Escrituras e ensina outros a confiarem. Confiar na palavra de Deus não é fácil, tá? Aqui o texto vai falar sobre disposição, sobre força, sobre ousadia. E ser cristão reúne todas essas qualidades, todas essas competências. Em outras palavras, o ministério de Deus não admite pessoas frouxas, né? Temos que ser fortes, temos que ser ousados e temos que buscar um maior exemplo disso. Foi o próprio Cristo. Tem um texto lá em Mateus 26:39 que Cristo orou, e eu vou ler o texto para ficar perfeito. Diz o seguinte: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O próprio Jesus não queria passar pela crucificação. Ele sabia que iria doer, ele sabia que não iria ser uma experiência legal. E ele orou ao Pai dizendo: Olha, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu não quero. E aí o final do texto vai dizer o seguinte: Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Essa é a coragem. É falar que, olha, Senhor, mesmo sabendo que eu não vou gostar, eu confio nas suas decisões. E assim temos que ser nós com as Escrituras. Confiar nas Escrituras, mesmo que aquilo seja contrário a alguma vontade nossa. Esse é o tipo de pessoa ousada que o ministério de Deus procura, tá? Vamos lá. 1.2 diz o seguinte: depende de Deus. O verbo depender tem origem no latim dependere, que significa estar preso a ou estar pendurado. Um discípulo bem-sucedido deve estar preso a Deus, no sentido de não poder exercer o seu chamado sozinho, de forma independente. Paulo não tinha essa consciência até cair na estrada de Damasco e precisar depender completamente de Deus. Paulo expõe essa dependência após ficar preso, literalmente, por causa do seu chamado. Um discípulo se torna forte quando trabalha em nome dele. Jesus mostra a Pedro que, mesmo sem saberem, os discípulos dependiam dele. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Eles haviam sido chamados para fortalecer os demais, mas precisavam depender de Deus para isso. Jesus ensina que sem ele nada pode ser feito. A gente sabe que o maior motivo da gente dormir e acordar é Deus. Existe um texto lá em Lamentações 3 que fala o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Pare para pensar rapidamente quantas pessoas deitaram para dormir ontem e sequer acordaram. Quando a gente sai de casa para algum compromisso ou para a igreja e nós voltamos, a gente pode se considerar privilegiado,
pela questão de acidentes, assaltos, enfim, tragédias. O próprio acordar, né, com saúde, acordar com vida, é uma permissão de Deus. Então, se Deus não permitir, tem um corinho engraçado que fala: se Deus puxar da tomada, não faz mais nada. É porque isso, o nosso fôlego de vida, o nosso respirar, a nossa saúde depende de Deus. Muito embora tenhamos várias atividades durante o nosso longo dia, a gente sabe que sem a mobilidade, sem a permissão de Deus, a gente não pode fazer nada. Um texto interessante está lá em João 21, né, o capítulo inteiro. Jesus já tinha partido e Pedro fala assim: quer saber, eu vou pescar. E com ele algumas outras pessoas vão. Só que Pedro não pesca nada pela segunda vez. E quem aparece na praia? Cristo. Cristo aparece, eles voltam meio cabisbaixo, tal, não pescamos nada. Pô, vocês não pescaram nada? Não, não pescamos nada não. Então volta assim, joga novamente a rede que vocês vão pescar. E ali eles pescaram muito peixe. Cristo, em outras palavras, estavam dizendo: olha, vocês dependem de mim até para fazer aquilo que vocês fazem muito bem. Pedro era pescador, tinha por profissão ser pescador. E mais à frente, num diálogo entre Pedro e Cristo, ele fala assim: Pedro, tu me amas? Ele pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Até que ele: o senhor sabe. E ele fala: olha, então apacenta minhas ovelhas. É como se ele dissesse: não foi para ser pescador que eu te chamei para ser pastor de ovelhas, para apacentar ovelhas, cuidar de ovelhas. E é isso que eu quero que você faça. Então, essa é a nossa dependência. Até aquilo que a gente faz muito bem, se não for da permissão de Deus, não vai acontecer. Tá? Aqui na 1.3, traz por título: Torna-se forte, e diz assim o texto. Nas cartas a Timóteo, Paulo descreve critérios para um discípulo forte, porque ninguém nasce pronto, é formado. Davi, antes de enfrentar Golias, passou pelo teste do urso e do leão. Um discípulo se torna forte após ser provado e se mostrar irrepreensível. Paulo passou por isso, o que gabaritou a formar discípulos fortes. Gente, test drive. Vocês já viram algumas agências de carro que você vê o carro, aí você fala: pô, carro muito bonito e tal. Mas a gente só sabe se o carro é bom mesmo depois que a gente anda, a gente faz aquele teste. E assim é com a gente, né? Quando a gente vai caminhando para dentro de Cristo, nós começamos a ser testados, começamos a ser provados, e isso nos qualifica a subir alguns degraus. Existe uma música chamada Rompendo em Fé, e diz assim: cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então, toda aprovação que a gente passa, nós crescemos mais um pouquinho. Nós caminhamos em direção a Cristo. Cristo eleva a régua da nossa aprovação e nos confia outras coisas, tá? Provações, elas servem para nos tornar aptos a uma comunhão mais profunda com Cristo. Vamos agora para o tópico 2, que diz o seguinte: revela a maturidade espiritual. Timóteo era jovem, mas maduro espiritualmente. Por isso, Paulo o exorta a não aceitar ser desprezado por sua juventude, mas tornar-se exemplo. Essa maturidade espiritual fazia com que Paulo o recomendasse como seu substituto, como aconteceu quando Timóteo foi para a Macedônia em lugar do apóstolo e permaneceu na Ásia. A maturidade se alcança pela experiência, sabedoria e inteligência espiritual. Aqui tem 3 pontos desses últimos que eu citei que eu gostaria de pensar. Antes, fala sobre o começo do texto fala sobre jovem e responsabilidade. A gente sabe que essas palavras quase nunca sempre estão juntas, né? Muitos qualificam o jovem como irresponsável porque ainda está no começo da vida, mas Timóteo era diferente. Timóteo era um jovem responsável. E aí, no final do texto, ele fala que a maturidade se alcança pela experiência, sabedoria e inteligência espiritual. Experiência
é algo que vem com o tempo. Nós precisamos passar por algumas situações para carregar experiências positivas, experiências negativas. Mas a gente sempre aprende, né? Existe uma máxima que diz que mar calmo não faz bom marinheiro. Então, um marinheiro experiente, ele se dá por um mar mais agitado, passando pelas problemáticas, tá? A sabedoria, como vocês sabem, vem de Deus. Provérbios 2,6 diz o seguinte: pois o Senhor concede sabedoria, da sua boca vem conhecimento e entendimento. Então, sabedoria é dom e vem de Deus. E a inteligência é o somatório, na minha opinião, de conhecimento mais compreensão. Conhecimento de quê? Conhecimento de Deus. E a gente conhece Deus lendo a Bíblia, fazendo um estudo sistemático, né? Assim a gente conhece mais a Deus e acaba tendo intimidade com Ele, tá? Aqui na 2.1 fala sobre na caminhada com Cristo, que diz o seguinte: um discípulo forte ajuda outros a crescerem em Cristo e ainda continua avançando. Paulo exorta: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Discipuladores imaturos são exortados a se tornarem maduros, pois só assim discernirão tanto o bem quanto o mal. Vamos lá. O que isso significa? Isso significa que dentro da igreja existe espaço para todo mundo. Muitos não querem ensinar ou ajudar o irmão a se aperfeiçoar no seu talento, seja cantar, seja ensinando, seja pregando, por uma questão de vaidade e achar que aquela pessoa vai tomar o lugar dela dentro da igreja. Mas eu posso dizer, pelo tempo que eu estou na igreja, que a seara é muito grande e tem lugar para todo mundo, tá? Às vezes faltam operários. A gente está atrás desses restantes aí para trabalhar com a gente. Então, nós precisamos forjar outras pessoas a ajudar no nosso trabalho. Em outras palavras, formar novas lideranças, formar novos pregadores, novos cantores, para que a gente possa expandir o ministério, tá? Há um texto de João 3:27 que diz o seguinte: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então, por aí, a gente sabe que o seu talento, o meu talento, foi dado por Deus. O seu cargo, a posição que você ocupa, o seu emprego, tudo isso é dado por Deus. Deus nos concede por misericórdia e não pela nossa própria competência, tá? Existe aqui um comentário dentro da revista, eu gostaria de ler. A minha revista é do professor. Diz o seguinte: John Bevere, pastor e escritor americano, ressalta como pode um Deus bom designar pessoas cruéis para a posição de autoridade. A resposta é simples. Deus é o criador da autoridade, mas não o autor da crueldade. O homem e não Deus é responsável pelos seus atos maus. Toda autoridade procede de Deus, mas nem toda autoridade anda em seus caminhos. Um texto em Romanos vai dizer que toda autoridade é estabelecida por Deus. Mas por que temos presidentes? Por que temos reis tão maus? Porque assim escolheram ser, entendeu? Então não há uma ligação de que Deus escolhe o mal para governar. O homem se torna alguma coisa, ou produto do meio que ele vive, ou ele também é produto do seu conhecimento. Se ele conhece mal determinada coisa, ele vai desempenhar da mesma maneira. Se ele tem muitas experiências ruins e acha que deve aplicar daquela forma, ele não vai ser uma boa liderança, um bom pastor, um bom pai de família, entendeu? E aqui não há qualquer vínculo a Deus, porque a autoridade é dada, mas o exercício dela aí já não parte de Deus, tá? 2.2 fala o seguinte: no relacionamento com as ovelhas, com o objetivo de ser exemplo dos fiéis, o discípulo de Cristo
tem de mostrar maturidade no relacionamento interpessoal, cuidando de cada um conforme sua estatura espiritual, para levá-los ao crescimento. O mau discípulo que exige das ovelhas obediência cega, fazia, como Diótrefes fazia, revela ter um discípulo imaturo. A palavra de Deus nos orienta a termos um bom relacionamento com todos. Isto também inclui o relacionamento de discípulos com seus discipuladores. O verdadeiro discipulador não abdica da sua principal tarefa, cuidar dos seus discípulos. Antes de sair de Éfeso, Paulo fez uma última recomendação aos discípulos para vigiarem a si e as ovelhas, confiadas a ele pelo Espírito Santo. Perceba, o próprio Paulo sabe que as ovelhas não são deles. Cristo os confiou essas ovelhas a ele para que ele cuidasse, da mesma forma que Cristo falou com Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, algumas lideranças, por que não dizer pastores, acreditam que aqueles fiéis são deles. Que aquelas ovelhas são dele. Ele é responsável e ele administra da forma que ele quiser. Mas não é bem assim. A gente também fala sobre relacionamento. A gente não pode corrigir e repreender de qualquer forma. A própria Bíblia fala para que isso seja feito com amor. Chama no cantinho, fala: olha, esse problema que está acontecendo, vamos tentar mudar, vamos fazer de outra forma. Alguns, infelizmente, acabam expondo as outras ovelhas no meio da própria igreja e eles acabam se afastando por conta desse constrangimento. A gente sabe que constrangimento, só o amor de Cristo que realmente nos constrange. Há aqui um comentário que eu gostaria de ler, 2.2, fala o seguinte: há sempre duas ameaças à igreja, uma externa e outra interna. Os ímpios são uma perigosa ameaça externa. Os soberbos e os que servem somente aos seus próprios interesses são a ameaça interna. Então, a ameaça dentro da igreja são pessoas que servem a si próprio e também e pessoas soberbas, achando que podem fazer tudo sozinho, do jeito que querem. Essas são ameaças que partem de dentro da casa de Deus, tá? Vamos agora para o 2.3, que diz o seguinte: na condução da igreja. Sem maturidade espiritual, a igreja demora em sua missão de avançar, dada por Jesus. Nos dias de João, Gaio e Demétrio, a igreja estava sob forte perseguição, e somente cristãos fiéis, maduros, seriam ousados o suficiente para fazê-la avançar. Apenas maduros o suficiente comprometem-se com o avanço da obra. Isso era constatado na hospitalidade que oferecem àqueles que procuravam sua ajuda. Enquanto viajavam para pregar o evangelho, como foi com Paulo, também acolhido por certo Gaio. O nome Gaio era bastante comum naquela época. Temos sua ocorrência em Atos e Romanos e Coríntios. Esses textos, porém, não se referem à mesma pessoa. O discípulo maduro é capaz de formar sucessores para a continuidade da obra de Deus. Preste atenção. Quando fala para a gente conduzir a igreja da melhor maneira possível, não é porque uma igreja está cheia que ela é uma igreja sarada, que ela é uma igreja saudável. Às vezes a igreja avança com poucos membros, tá? Muitas igrejas estão cheias, abarrotadas, jogando o crente para fora, mas com uma fé de menino, muito rasa, às vezes praticando até heresias, infelizmente, por causa de não ter pessoas comprometidas com a obra. A igreja precisa avançar na pregação do evangelho. É isso que se busca. E aqui o texto vai falar que isso era constatado na hospitalidade, é porque o servir a Cristo, servir para a comunidade cristã, não significa propriamente servir apenas com seus talentos, pregando, cantando, recebendo pessoas na igreja, mas também hospedando viajantes, né, como era feito na época, outras pessoas da igreja,
dividindo com quem não tem comida, com quem não tem roupa, fazendo quase um trabalho de um serviço social. Esse é o nosso chamado. A hospitalidade, ela é uma palavra muito ampla, tá? Vamos agora para o tópico 3. Antes de ir para o tópico 3, eu quero ler um versículo de Tiago 1:22, que fala o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando vós a vós mesmos. Esse texto é muito bom, ele diz o seguinte: não adianta a gente conhecer Cristo lendo a Bíblia, sabendo o que ele quer, sabendo o que a igreja procura fazer com base na palavra, se a gente não praticar aquilo. Não adianta você saber os 10 mandamentos e não colocar em prática, né? Porque, como diz o texto, você engana a você mesmo. Você não é verdadeiramente um cristão a qual se espera, tá? Tópico 3 fala o seguinte: compromete-se com o crescimento. Diz o seguinte: a maturidade leva os discípulos a comprometer-se com seu próprio crescimento e com o crescimento daqueles que estão sob sua responsabilidade. Foi o que Paulo desejou ao escrever as cartas pastorais a Timóteo, que ensinavam a igreja até nos nossos dias. Preste atenção, eu trocaria essa palavra crescimento por desenvolvimento, porque foi como eu falei no tópico anterior, existem muitas igrejas cheias, crescidas, inchadas, mas não desenvolvidas. Desenvolver requer tempo, paciência e inteligência para desenvolver, tá? Eu acho que é o que quis dizer o texto aqui, mas eu trocaria crescimento por desenvolvimento, tá? 3.1. Sendo exemplo. Paulo recomendou que Timóteo fosse exemplo dos fiéis, como ele próprio era digno de ser imitado, porque era imitador de Cristo. Só quem reflete Jesus pode ser exemplo à igreja, o que Diótrefes não fazia. Sua imaturidade espiritual o desvirtuava da maior responsabilidade que teria, de ser referência como homem de Deus. O contraste daquele comportamento estava no jovem Timóteo, chamado por Paulo de tu, ó homem de Deus. João foi claro ao ensinar: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto com Deus. Veja aqui, a gente prega não só com palavras, mas também com atitudes, com comportamento. A criança, no período de 3 a 8 anos, ela é uma esponja. Ela costuma absorver coisas do ambiente, comportamento de terceiros. É por isso que você vai ver uma criança repetindo falas de desenhos animados. Isso é muito comum, porque ela viu, achou legal e ela está replicando aquela fala. Uma criança que cresce e se desenvolve num ambiente violento, ela muito provavelmente vai ofertar aquilo. Então, quando a gente tem um comportamento digno da Bíblia, no que diz os preceitos bíblicos, a gente também está pregando com o nosso comportamento. E essa é a importância que se fala aqui. Nós precisamos ser como a criança, absorver aquilo que está na Bíblia e aplicar até com o nosso comportamento. Às vezes, uma vida em Cristo, ela prega melhor do que um folder que você entrega chamando uma pessoa não crente a vir para a sua igreja. Você prega para os seus vizinhos, para as pessoas no seu trabalho e dentro da sua própria casa, para a sua família, tá? Vamos em frente. 3.2 diz o seguinte: ensinando a palavra. João revelou que Jesus é o Verbo, a palavra. Ensinar a palavra é ter Jesus como referência de amor, integridade, fidelidade, obediência, humildade. Timóteo foi ensinado e também enviado a ensinar, porque isso significava fazer o evangelho avançar. A palavra de Deus é viva e eficaz, e só por ela é possível edificar uma igreja de forma consistente. Um discípulo maduro espiritualmente pauta seu ministério pela palavra de Deus e aproveita todas as oportunidades para pregá-la. Você pode ver aí em muitos países
Países que são muito desenvolvidos são países onde a ênfase está no ensino. O ensino afasta a ignorância. Há um exemplo disso, nós temos o Japão com Hiroshima e Nagasaki. Em 1945, Hiroshima e Nagasaki, cada uma dessas cidades recebeu uma bomba atômica. E vocês sabem que o efeito da bomba atômica é devastador. Se você der um Google rapidamente aí, você vai ver como é que ficou. E se você for ver hoje, Hiroshima e Nagasaki são duas cidades completamente reconstruídas, né? A gente tem cidades que surgiram antes, aqui no Brasil, e estão em condições piores, mas Hiroshima e Nagasaki estão lá com primeiro mundo, tudo muito bonitinho, tá? Quando nós ensinamos, a gente prega, a gente detalha sobre Cristo, sobre a palavra de Deus. E quando a gente faz isso, a gente acaba ocultando, afastando a ignorância. Oséias 4:6 vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. A gente peca por dois motivos. O primeiro, por não conhecer a palavra de Deus, é o motivo da ignorância. O segundo é quando, conhecendo a palavra, nós optamos por errar. E aí é um pouco pior a questão da consequência. Então, seja obediente, ande na palavra e faça o correto. Aprenda também sobre a palavra de Deus, porque aí você pode andar em Cristo, né? Evitando pecar ou pecando menos. Onde nós estamos, 3.3, apontando o Cristo. Diz o seguinte: os discípulos fugiam de Paulo, temendo ser vítimas de sua perseguição, só passando a ter paz após recomendação de Barnabé. Um discípulo forte é encorajador dos irmãos, porque conhece os propósitos de Deus. Graças à coragem de Barnabé, que depois se tornou companheiro de viagem de Paulo, as igrejas cresceram e foram edificadas, fazendo com que o nome de Jesus fosse levantado. Não sei se vocês perceberam, mas Paulo era constantemente preso e as pessoas não queriam se associar a isso. Muitos fugiam de Paulo, mas Paulo era preso por pregar o evangelho. O cristão ele tem que ser um pouco maluco para deixar para trás o antigo homem, os hábitos e costumes e seguir a Deus de maneira cega, vamos colocar assim, sendo obediente a tudo aquilo que ele pede e a tudo aquilo que ele fala. As coisas dentro do reino de Deus são um pouco diferentes. O maior tem que ser o menor, para ganhar você tem que perder, para aparecer você tem que sumir. O maior tem que servir ao menor. Mas às vezes a gente se preocupa muito em entender esse tipo de coisa e acaba não servindo a Cristo por não entender, por questionar. Barnabé era um cara que falou assim: é isso que Cristo está pedindo, é isso que eu vou fazer. Então, às vezes nos falta um pouco de obediência para sairmos do raso e para uma profundidade maior no que tange ao conhecimento com Deus. Bem, essa é a aula. Eu espero que vocês tenham gostado e deem o seu feedback, deixem aí nos comentários. Se eu tiver um feedback positivo, ano que vem eu volto gravando esses mesmos vídeos, tá? Muito obrigado pela paciência. Qualquer coisa, deixa nos comentários aí. Valeu!